Quando eu fiz a minha pesquisa para esse vídeo, eu fiquei impressionada ao encontrar esse gráfico no Google Trends que mostra claramente que as palavras saúde mental é importante não eram muito buscadas até 2020. Como uma consequência, a pandemia impactou a saúde mental das pessoas e algumas delas ainda estão lidando com isso. Então hoje eu quero falar sobre o que a sua mente pode fazer e como que esse processo acontece. A sua mente consciente é a menor parte do seu ser. Ela representa apenas 12% da sua mente total e os pensamentos que acontecem lá podem causar danos enormes. O meu objetivo para esse vídeo é esclarecer como que os seus pensamentos impactam a sua mente, as suas emoções, o seu bem-estar e a sua saúde física e mental. Deixa eu dividir um fato interessante com você. Você tem milhares de pensamentos por dia e, de acordo com algumas pesquisas, mais de 90% deles são repetitivos. Então, basicamente, a sua mente é como um disco quebrado que fica tocando a mesma música. E você aprende por repetição. Então, toda vez que um pensamento se repete, ele reforça e solidifica as conexões neurológicas no seu cérebro. Você pode ver isso claramente acontecendo por causa da pandemia. Como as pessoas foram alimentadas com ideias que as fizeram sentir medo e ansiedade por um período tão longo de tempo, algumas delas ainda estão tendo dificuldades para mudar esse estado de ser. Quanto mais você repetir algo, mais aquilo fica enraizado em você a ponto de se tornar parte da sua identidade e, por sinal, hábitos funcionam exatamente da mesma maneira. Então, você pode considerar certos pensamentos como se fossem um hábito que você tem até que você faça algo para mudá-los. Se você não fizer nada, eles vão ficar tocando em piloto automático. Seus pensamentos têm um papel enorme em praticamente todos os aspectos da sua vida, suas ações, emoções, percepções do mundo e das pessoas, a maneira que você se sente, suas energias e sua saúde em ambos os níveis, mental e físico. Eu não sei se você sabe, mas você tem 7 corpos e o físico é apenas um deles. 4 deles você pode se tornar consciente enquanto você ainda está aqui, na forma humana. Eles são os corpos mental, emocional, astral e físico. Os outros 3 existem em níveis muito mais altos de consciência e eles são pertinentes à sua alma e à totalidade de tudo que existe. Todos esses corpos são conectados e o que acontece em um afeta o outro. Para você entender a importância do seu corpo mental, eu vou usar uma frase espiritual que descreve o Criador e a criação. O Criador teve um pensamento e o pensamento começou a pensar. Seus pensamentos são responsáveis pela maioria dos seus problemas, porque toda a criação começa lá. Seus pensamentos criam emoções. Se você não acredita no que eu estou falando, você pode fazer um teste. Escolha uma situação que você se arrepende na sua vida e fale consigo mesmo de 2 maneiras diferentes. Na primeira, se culpe por ser ingênuo, estúpido, incapaz de lidar com a situação e assim por diante. E preste atenção na raiva que você vai sentir crescendo no seu estômago. Na segunda, seja gentil e diga coisas legais para si mesmo, como: você fez o seu melhor, você aprendeu. Da próxima vez você sairá melhor e você vai perceber um sentimento mais pacífico surgindo dentro de você. Eu posso te garantir que a maioria das suas emoções vem dos seus pensamentos e da maneira que você escolhe perceber as coisas. Sim, eu disse que você escolhe, porque o que quer que seja que aconteça na sua vida não vem com significado. Você tem a escolha de perceber aquilo como positivo ou negativo. Olha, a pandemia, mesma situação, reações diferentes. Algumas pessoas aproveitaram o lockdown enquanto outras sofreram com ele. Se você não escolheu conscientemente, o seu subconsciente fez isso por você. Geralmente as pessoas não sabem que elas têm uma escolha sobre como elas percebem e reagem às coisas, ou elas não sabem como controlar isso. E a resposta é um tanto simples: a sua mente escolhe por você. Ou você controla ela, ou ela irá te controlar. Muitas pessoas falam sobre doenças mentais serem genéticas e muitas delas são, mas os seus pensamentos vão determinar como que elas vão te afetar. Deixa eu dividir isso com você para eu dar um exemplo sobre tudo que eu estou falando hoje. Sem saber o que eu estava fazendo, eu cultivei depressão na minha vida quando eu tinha uns 11 anos de idade. Eu costumava me trancar no meu quarto e escutar músicas tristes para que eu pudesse me afundar na minha tristeza. Eu treinei o meu cérebro para pensar negativamente e depois de uns 2 anos, aquilo se tornou parte da minha personalidade. Com o passar dos anos, a depressão só piorou e com ela eu desenvolvi muitos comportamentos autodestrutivos. Levou 15 anos para eu chegar num ponto na minha vida onde eu disse para mim mesma:
basta, eu não posso mais viver assim. Isso foi quando eu comecei a estudar espiritualidade para poder entender melhor a minha existência. Quanto mais eu aprendia, mais o meu padrão de pensamento mudava, o que melhorou drasticamente a minha saúde mental e o meu estado de ser. Hoje em dia, eu sento com a minha dor e eu identifico quais são os pensamentos que estão me machucando. Quando eles se tornam claros, eu trabalho para derrubá-los, porque agora eu sei que se eu permitir que eles fiquem, eles vão se solidificar e se tornar parte da minha identidade. E eu não quero isso. Eu já cometi esse erro no passado, eu não vou fazer isso de novo. Então, por favor, tenha cuidado com o que está acontecendo dentro da sua mente. Olhe para ela como um jardim. Escolha com sabedoria as sementes que você está plantando lá, porque elas vão crescer. E se você não sabe o que você está fazendo, você pode acabar com muitas ervas daninhas. E é difícil se livrar delas depois. Voltando aos 4 corpos que eu mencionei antes, mental, emocional, astral e físico, geralmente a sequência funciona assim. A maneira que você pensa afeta suas emoções, que por vezes impacta sua energia ou corpo astral, e o seu corpo físico apenas reflete o que está acontecendo nos outros 3. Isso é apenas um mapa para te ajudar a rastrear o problema e localizar a fonte. É claro que eu não posso afirmar que todas as doenças seguem exatamente essa sequência: mente, emoções, energia e corpo. Algumas pessoas passam por um trauma quando elas ainda são muito jovens e isso fica guardado nesses corpos, e mais tarde na vida isso se torna uma doença. O que aconteceu com a Louise Hay é um bom exemplo. Ela foi abusada sexualmente quando ela era adolescente e ela teve câncer cervical quando ela tinha 50. Eu só quero trazer à sua consciência como todos esses corpos estão conectados e afetam uns aos outros. Até a ciência tem algumas pesquisas sobre como seu estado de ser impacta o seu sistema imunológico. Seus pensamentos podem causar doenças físicas e mentais. Tenho certeza que você já ouviu falar do efeito placebo e nocebo e das doenças psicossomáticas. Todos eles acontecem na mente. O mesmo poder que você tem de criar uma doença, você também tem de curá-la. Eu não estou dizendo que isso é algo fácil de fazer, eu só estou dizendo que é muito mais fácil cortar o mal pela raiz do que derrubar a árvore inteira depois. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender por que é tão importante ter cuidado com o que está acontecendo nos seus pensamentos e as histórias que você conta para você mesmo. Praticar mente plena é muito importante. Desenvolver a habilidade de controlar os seus pensamentos vai te ajudar a evitar problemas maiores na sua vida. No meu próximo vídeo, eu estarei dividindo algumas ideias práticas sobre como você pode cultivar uma mente saudável. Se você quer assistir, fica de olho nesse canal. Muito obrigada por assistir e até a próxima!